pessoal! Hoje a gente vai resolver a questão 2 de espanhol do caderno amarelo de linguagens. Vamos lá? Vamos dar uma lidinha, ver se a gente saca alguma coisa do título, das referências, para ver de que tipo de texto que é, tá? Então, nas referências a gente só tem uma referência de um site que é do Uruguai, isso a gente já sabe. E no título a gente tem o seguinte título: Emotivo encuentro en la universidad pública. Não nos diz muita coisa, mas a gente já sabe que é provavelmente um texto jornalístico, porque não tem um título que delegaria tanto um texto literário, certo? Vamos dar uma lidinha no texto para ver depois o que a questão nos pede, certo? Vamos lá. Emotivo encuentro en la universidad pública. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York y informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de nosotros, dijo. Mujica comenzó su discurso relatando lo recogido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descuajarle la vida. Tienen que cargar con esta nostalgia de ser de allá, pero estar acá, dijo. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias, con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mujica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dices, a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, razonó el presidente, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote, ¿qué le vas a pedir? Para atrás no arreglamos, arreglamos para adelante. Então, esse texto é um pouquinho diferente dos outros textos que a gente vem resolvendo do Enem, que a gente viu no Enem 2017, porque ele traz uma grande quantidade de citações de um discurso, certo? Ele é um texto jornalístico que se produziu através de um discurso, que é o discurso do Mujica, que foi presidente do Uruguai até 2015, certo? Nesse momento agora, atualmente, hoje, ele não é mais presidente, mas no momento da escritura do texto, que foi em 2013, ele era presidente e estava fazendo esse discurso lá em Nova York para os compatriotas dele, ou seja, para as pessoas que são uruguaias e que estão morando em Nova York, que estão vivendo em Nova York, certo? E nesse discurso, além dele trazer informações de como está o país e todas essas coisas, ele também traz essa ideia que o governo dele tem um pouco, que é a ideia de melhorar a vida das pessoas, dos cidadãos uruguaios, certo? Então ele fala ali, por exemplo, nos últimos 2 parágrafos, tem citações bastante interessantes que mostram isso, essas políticas de governo que ele tem, como por exemplo, ele fala que as pessoas criticam ele porque ele dá coisas demais sem contrapartida, certo? E aí as pessoas dizem que não há que dar-lhe pescado se não ensinar-lhe a pescar. Não dá para dar o peixe, mas sim ensinar a pessoa a pescar, certo? E aí ele responde que sim, ele concorda. Mas quando outras pessoas, roubaram tudo que a outra pessoa tinha, o que tu vai pedir para aquela pessoa, certo? Então, essa é a ideia de governo dele, assim, a ideia que ele veio trazer nesse discurso. Também está presente nesse parágrafo de cima, que ele diz que ele tem uma luta que é para melhorar as condições com o sonho que as próximas gerações possam viver num mundo melhor, certo? Vamos para a questão, ver o que ela pede para a gente resolver? Vamos lá. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai... E aí, vamos para as alternativas. A gente quer saber qual é o desejo do Mujica, certo? Que ele expressa nesse texto. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Vamos ver qual que se encaixa mais.
Letra A diz: apoiem as políticas públicas afirmativas. No momento algum do texto, a gente tem uma fala sobre políticas públicas afirmativas, certo? Que seriam as políticas com relação a étnico-raciais e tudo isso, certo? Não temos isso no texto, então a gente já pode cortar essa alternativa. Letra B. Integrem-se ao processo de globalização. Também não, né? Não temos em nenhum momento essa fala e tudo mais. Então, podemos cortar de cara. Letra C. Cultivem o sentimento nacionalista. É uma coisa que a gente pode confundir um pouco, porque a gente vê que ele defende o Uruguai e tudo mais, e que ele tem um pouco desse sentimento nacionalista. Porém, não é essa mensagem que ele quer passar para essas pessoas nesse discurso. A mensagem que ele quer passar para essas pessoas é que a política dele, o governo dele procura proporcionar melhores condições de vida para os uruguaios, certo? Então, letra D, a letra C não pode ser, certo? Letra D, ofereçam uma contrapartida à nação. Também poderia ser confundido com essa, porque tem essa parte do final que ele fala que eles dão sem contrapartida. Mas é justamente isso, eles dão sem contrapartida. Ele não tá ali exigindo uma contrapartida pelo que ele dá, certo? Então, não pode ser essa também. E a letra correta, que é a letra E, diz: tenham melhores condições de vida. Que é o que a gente estava conversando até agora, certo? Que a ideia dele é possibilitar que essas pessoas tenham maiores condições para que no futuro as próximas gerações também tenham condições melhores, certo? Então a resposta correta é a letra E. Vou deixar marcado aqui para vocês. Era isso, pessoal. Muito obrigada. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as nossas notificações. Obrigada!